O objetivo de hoje é falar um pouco das perspectivas do agronegócio, desse setor importante para a economia brasileira, tanto em 2017 quanto em 2018. E antes da gente entrar num detalhamento dos principais produtos agrícolas, perspectivas de preço e perspectivas de produção, convém a gente falar um pouco e resgatar o que aconteceu em 2016, dado que a gente teve uma quebra de safra no ano passado, na safra 2015-2016. Essa quebra de safra impôs um aumento de custos em outras cadeias, no caso a pecuária, que também teve reflexos na produção. E no cenário atual, o cenário da safra 16-17 é completamente diferente, é o oposto do que a gente observou no ano passado. Então, o fenômeno El Niño, que prejudicou lavouras, que prejudicou inclusive as pastagens, né, do gado da pecuária extensiva. Esse quadro a gente não observou nesse ano. O que a gente teve no começo do ano e no final do ano passado, que foi o período de desenvolvimento de soja, milho primeira safra, foi condições extremamente favoráveis para o desenvolvimento dessas culturas. E como resultado, nesse ano, a gente teve uma super safra de soja. A gente praticamente acabou de terminar a fase de colheita. A gente também teve um milho primeira safra, que a gente chama que é a safra de verão, em níveis historicamente excelentes. E a gente se encaminha agora para o início do segundo semestre para a colheita do milho de segunda safra, que também, que também apresenta esse quadro de produtividade muito mais favorável do que no ano passado. Se a gente parar para pensar também nos desdobramentos que produção de grãos e produção de oleaginosas tem em outras cadeias do agronegócio, olhando já para a cadeia de proteína animal, a gente sabe que produção de milho e produção de soja são componentes, são insumos muito importantes para a produção de ração animal, principalmente a de suínos, a cadeia de suínos e de aves. A gente estima, mais ou menos, através de dados da Conab, que mais da metade dos custos operacionais desses segmentos de carnes está relacionado com a fabricação de ração animal, com a alimentação de animais. Então, quando você tem um quadro doméstico de boa disponibilidade de grãos, você tende a ter custos de produção de carnes mais reduzidos. Então, a margem do produtor, do pecuarista, dos frigoríficos, fica mais confortável. E quando a gente pensa que a gente está num ano extremamente complicado para a demanda interna, condições de mercado de trabalho extremamente fragilizadas, um clima de turbulências políticas que afetam os indicadores de confiança, que, portanto, atrapalham a retomada da atividade econômica, e os sinais de melhora ficam cada vez mais distantes. Então, tendo em vista todo esse quadro de turbulências, de dificuldades, a gente vê que pelo lado de custos na agropecuária, o sinal é positivo. Então, 2017 se encaminha para um ano positivo, em termos gerais, para o agronegócio. Demanda externa de carnes vinha do final do ano passado para o começo desse ano num ritmo bem aquecido. Infelizmente para o setor, a operação carne fraca trouxe alguns impactos que, na nossa visão, tendem a se concentrar no curto prazo. A gente observou, de fato, que os embarques apresentaram uma desaceleração no final de março e agora em abril, e também nesses dados semanais que a gente já observa em maio. Então, a operação carne fraca veio como um obstáculo, mas que a gente avalia que não deve perdurar no longo prazo e não deve prejudicar o desempenho do setor como um todo ao longo de 2017 e 2018. Sempre tendo em vista que a disponibilidade de grãos é um fator importante para isso. E no caso de bovinos, a gente teve 3 anos de um ciclo não favorável para abates, porque a gente teve um pico de abates há 4 anos atrás. Isso pressionou o gado de reposição, e os pecuaristas tiveram custos extremamente pressionados nos últimos 3 anos. Esse quadro, o nosso cenário para 17 e 18 não contempla
não tem como premissa essas dificuldades para os frigoríficos, então o cenário também é positivo para a cadeia de bois em 2017 e 2018. Do ponto de vista de preços e do ponto de vista de balanço de oferta e demanda no mundo como um todo, no mercado internacional, os preços de soja ainda tendem a permanecer em níveis relativamente baixos, até porque Estados Unidos, um dos maiores produtores de soja do mundo, tem estimativas oficiais, o USDA estima crescimento de área bem robusto para o próximo ciclo, então a oferta mundial tende a permanecer elevada e os preços, a pressão de baixo dos preços tendem a permanecer ao longo desse próximo ciclo. No caso do milho e outros grãos, a oferta não tende a ser tão confortável quanto a gente viu nos últimos anos, então a perspectiva para os preços é um pouco mais positiva.